Bom, eu trabalhava com cerveja já e eu tinha um profundo conhecimento do mercado de cerveja e de cerveja em si. Então eu comecei a analisar a posição que eu estava tendo e vi que se eu saísse da onde eu estava trabalhando e investisse em uma ideia própria, eu poderia fazer mais dinheiro, poderia trabalhar menos e ser mais feliz com o que eu ia estar fazendo. Eu fazia 2 trabalhos paralelos, eu trabalhava dando aula de informática e fazendo audiovisual numa ONG, junto com um amigo meu. A gente estava nessa mesma situação, os dois. Depois de um ano de trabalho, a gente não conseguia se enxergar fazendo outra coisa que não audiovisual, porque a gente amava muito o que a gente fazia e no nosso outro trabalho a gente sempre estava, sabe, muito nervoso, muito insatisfeito com o que a gente fazia todo dia. Então a gente resolveu pegar o que a gente fazia, o que a gente gostava nessa ONG, que era audiovisual, e fazer isso dar lucro pra gente conseguir viver disso. Então a gente teve essa ideia e tocou ela pra frente. Então eu não fui muito assim, saí da escola, quero montar o meu escritório. Não. Foi uma necessidade que eu tive de abrir a minha própria empresa. A ideia é recente, assim como a empresa, a ideia ela tem cerca de 1 ano assim, de idade. A empresa faz 2 anos. Há 7 anos. Assim, eu peguei e fui meio cabeça dura, né? Tem o meu sócio que me ajudou pra caramba e me ajuda até hoje. Conversando com ele, nós resolvemos abrir a empresa assim, um pouco que às cegas, sem saber o que estava fazendo, tentando entender um pouco sobre a lei do Brasil, como é que funciona uma empresa, quais impostos tem que pagar. E assim, fazendo pequenas consultorias com outros colegas nossos que entendem um pouco mais do assunto, como contadores, advogados. Então foi tudo sem saber, às cegas. O que acontece? Depois que nós abrimos a empresa e a gente começou a atuar, nós percebemos que tinha uma desestrutura muito grande dentro do negócio e que não dava para seguir dessa maneira às cegas. Foi aí que nós procuramos o Sebrae. A gente fizemos palestras com eles, algumas consultorias e aí eles deram uma direção. Nos primeiros 3 meses foi por conta própria. Só que com o tempo a gente viu que faltava pessoas que auxiliam outras empresas a abrir franquias. Teve cursos como gerenciar o caixa, também diversas coisas, como vender o produto, sabe? Quem a não ser uma ajuda moral da família, né? Então, eu trabalhava com isso já, né? E quando eu trabalhava com cerveja, eu comecei a juntar dinheiro. Fui juntando. E aí eu fui fazendo pequenos investimentos antes de abrir a empresa. Então eu comprei equipamento com o dinheiro que eu tinha guardado, eu fui vendo fornecedores, fui sondando o que eu poderia fazer antes de abrir a empresa. Então quando eu abri a empresa eu não tinha um capital muito grande, tinha pouquíssimo dinheiro, mas eu já estava com tudo pronto para funcionar. Eu só precisava arranjar os clientes. Quando a gente começou, no início, a gente tinha um pouco de dinheiro, então a gente juntou esse dinheiro e conseguiu comprar algumas coisinhas. A gente teve um pouco de receio de pegar um empréstimo e não conseguir dar conta. O meu investimento não foi muito grande. Por quê? Porque você trabalhar com esse tipo de trabalho, né, que é design de interiores, que são ideias, então ideia não tem um investimento muito alto. O que eu tive que investir foi de um computador bom, né, um iMac que eu comprei na época, justamente para poder fazer meus trabalhos com mais precisão, e comprei o programa para poder usar, para fazer o trabalho. Basicamente foi isso. Então assim, uma impressora, né, e não tive tanto investimento para montar a empresa. Ter o sócio facilita 300%, sabe? Se eu não tivesse o meu parceiro fazendo, dando suporte, me incentivando, trocando ideias, porque às vezes eu tenho uma ideia, aí eu ligo para ele na hora já para fazer um termômetro para ver
se essa ideia é boa ou é ruim. Aí ele tem uma ideia, ele passa para mim, a gente às vezes desenvolve essa ideia, modifica. Então ter alguém, um sócio, no meu caso, facilitou demais o trabalho, porque ele não posso nem dizer meu braço direito, ele é meus dois braços, entendeu? Eu sem ele não conseguiria fazer nada. Nós somos duas pessoas muito diferentes, então a gente até hoje bate muito na cabeça um do outro para conseguir chegar em um acordo em vários assuntos. Mas quanto mais a gente discute o que fazer com o nosso produto, eu acho que ele sai de uma forma melhor. Então, como a empresa é muito nova, nós ainda não conseguimos investir em marketing. O que nós estamos fazendo? Divulgação pelas redes sociais, né? Então tem uma página no Facebook, estamos vendo para criar uma página no Twitter, mas qual que é a ideia? Fazer uma divulgação na rede social não pode ser uma coisa estática, né? Não é criar uma página e largar ela lá. A divulgação tem que ser uma coisa dinâmica, ela precisa... Por exemplo, na nossa página do Facebook, nós fazemos montagens com frases que envolvem cerveja. A gente tem uma página divertida, que a gente tenta entreter quem nos segue. E essa é a ideia. Se nós, agora migrando para o Twitter, por exemplo, tem que ter uma coisa ativa também. Sempre publicar, poder falar sobre a marca. E para fazer isso demanda tempo, demanda pensamento, né? O que você vai fazer para transmitir a imagem. É um pouco complicado. Mas nós estamos seguindo esse caminho por enquanto. Redes sociais e fora das redes sociais fazemos apresentações. Então eu procuro possíveis clientes e faço uma apresentação. Falo o que a empresa tem a oferecer, como é que eu posso ajudar e me disponibilizo. E a maioria das pessoas acaba retornando. A gente, principalmente por internet. No começo a gente imprimiu alguns folders junto com o cartão de visita que a gente tinha que ter, mas não dava muito retorno. O nosso trabalho tem mais retorno na internet. Como é audiovisual, ele é mais visível, as pessoas compartilham o vídeo a todo momento e não é diferente com o trabalho que a gente faz. Os nossos clientes costumam compartilhar os vídeos que eles fazem e muitas vezes o trabalho que a gente faz é justamente para a internet, então tá lá. A maioria das pessoas que comprou o nosso serviço esse ano foi através da internet, pelo Facebook. Foi como todo mundo começa. Montei um site, contratei uma empresa. Na época não tinha Facebook tão atuantes como está hoje, né? Mas essa empresa não fazia nada para minha divulgação, né? Conclusão, eu fiquei 1 ano com esse site aberto e eu não tive retorno pelo site. Então eu busquei outros meios depois, mais para frente, eu busquei outros meios. Olha, o mercado de cervejas ele é bastante competitivo. O que acontece? Nós resolvemos... O nosso foco inicial era trabalhar só com cerveja especial, só com cerveja artesanal. E nesse mercado é tudo muito novo, é um mercado que está crescendo pra caramba, ele cresce cerca de 20% ao ano. Ou seja, tem muito espaço na cerveja especial, artesanal, importada. Já na cerveja tradicional, aquelas que já estão estabelecidas, aí é difícil você entrar com alguma coisa nova, porque os caras grandes, eles já dominaram, vamos dizer assim, o mercado. O que acontece? Como nós estamos tentando introduzir uma coisa nova, eu e meu sócio, nós trabalhamos com os dois mundos. Então, nós temos tanto o produto artesanal quanto o produto convencional, para ficar a critério do cliente. A nossa proposta é sempre apresentar o artesanal, porque é nisso que nós somos especialistas, é nisso que o nosso foco é dado. Agora, se ele pode escolher também, se ele quiser escolher grandes marcas, os rótulos comuns, a gente também trabalha. Para quê? Para não perder o cliente, porque o cliente manda. Então, se eu falar para ele que eu trabalho só com artesanal e que é uma coisa de nicho, ele pode ser que procure o convencional, sendo que eu prefiro que ele fique comigo. Um dia, se ele der abertura, eu apresento o mundo das especiais para ele. Eu acredito que tem nichos. Em todo o tipo de mercado tem nicho, no audiovisual não é diferente. Você tem mercado de gente fotografando ou filmando o casamento com 5D e tem mercado de gente fazendo com celular, sabe? Tem os extremos, então você tem que ver qual é o seu nicho
design de interiores, ele é muito competitivo, você tem que ter aquele diferencial com estudo, com argumento na hora que você vai falar, porque hoje nós temos muita gente se formando com um curso de 2, 3 meses e já sai à busca de um trabalho, que nada contra quem faz isso, mas acaba meio que não colocando todo o trabalho do design de interiores para o mercado. Ele faz aquele trabalho mais no amadorismo. E a gente, quando faz um tecnólogo, uma graduação mais avançada, a gente estuda muito para fazer esse tipo de trabalho. Então não é simplesmente você pegar um trabalho, colocar alguns móveis ali dentro e aquilo serve como design de interiores. Não é. A gente busca sim esse aperfeiçoamento constante. O meu diferencial, quando eu abri a empresa, eu percebi uma lacuna no mercado. Eu percebi que o cara que queria colocar chopp ou trazer cerveja para um evento, ele não tinha muito para onde correr. Ele ficava um pouco abandonado, ele não sabia para onde ligar, não sabia quem procurar. E quando ele procurava, ele ficava um pouco abandonado, ele não tinha um amparo. Se ele era leigo de cerveja, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele ia pelo que ele ouviu. E esse é o diferencial. O diferencial é tomar conta do cliente, deixar ele seguro, apresentar para ele. Se ele não conhece de cerveja, nós conhecemos e nós podemos apresentar para ele esse mundo. E ele não precisa ser um especialista, ele só precisa ter o desejo de colocar aquilo no evento dele. Ele tendo essa abertura, nós entramos com conhecimento, nós entramos com o equipamento e o que ele precisar. Então a ideia é não deixar o cliente desamparado, dar uma experiência agradável para ele. Então esse é o nosso diferencial. A maioria dos concorrentes do mercado, eles estão com um enfoque muito grande no produto. Eles falam que eles têm um produto tradicional, que eles têm um produto de alta qualidade, ele é um produto diferente, surpreendente. Então eles têm o produto e nós temos a experiência. Então o que eu fiz? Eu só transferi o produto e somei com a experiência. Esse é o meu diferencial. A gente busca sempre escutar o que o nosso cliente quer, montar o projeto dos vídeos ou das fotos junto com ele, para a gente poder entregar o que ele quer. Porque eu acho que o cliente satisfeito, ele é o seu melhor amigo, em todos os sentidos, marketing, financeiro, mas quando ele não está satisfeito, ele também pode ser o seu pior inimigo, ele te queima muito fácil. Então a gente sempre busca fazer com que ele se aproxime do processo de criação para que ele fique satisfeito no final. As dificuldades são fazer todo um controle, né, da empresa em si. O que acontece? Como tudo isso é muito novo, é difícil você ter respeito no mercado. Como eu falei, é um mercado que tem os grandes que já estão estabelecidos, então para você desafiar quem é grande é muito difícil. É complicado você fazer uma logística, porque dentro de tudo isso que eu falei da experiência, eu tenho um compromisso com os clientes, então eu não posso deixar eles na mão. Então manter a logística, enriquecer a experiência do cliente e desafiar o padrão que já está estabelecido são os grandes desafios, que por enquanto nós estamos conseguindo galgar com sucesso. O nicho que a gente está, a gente não consegue cobrar tão caro quanto o necessário para manter o custo de equipamento e todo esse tipo de coisa. Isso é uma dificuldade a se pensar quando for abrir um negócio desse tipo. O equipamento é muito caro. De áudio, de vídeo, tudo, qualquer coisinha é R$1.000. Qualquer coisinha é R$1.000. Então, você tem que estar sempre com isso na cabeça de que você tem que procurar o seu nicho, mas você tem que fazer o seu trabalho valer. O dinheiro tem que valer, porque, sabe, você faz um trabalho de R$10.000 e acha muito dinheiro, mas na outra semana esse dinheiro foi embora. Você não viu para onde foi. Isso é uma dificuldade grande.
Foi no setor da mão de obra, da parte dos empreiteiros. Essa foi a maior dificuldade, porque é um trabalho muito difícil, você quase que não encontra. As empresas que têm um pouco mais de nome, que tem uma equipe maior, o valor acaba sendo muito alto, então assim, é meio que um ciclo, né? Então o cliente acaba não tendo aquele valor todo que ele esperava em investir, não consegue fazer, a gente acaba tendo que procurar profissionais separados, que muitas vezes a gente é que acaba assumindo muitos riscos, e essa foi uma das minhas maiores dificuldades, assumir risco de um profissional que você não pode contar totalmente com ele. Pensar em desistir eu já pensei muito, mas o importante é você manter a cabeça no lugar, entender que levar isso como um negócio, né? Porque quando você monta a sua própria empresa, tem muito de você naquilo, você colocou muita emoção, né? Você está colocando a sua cara lá. E quando você pensa que aquilo pode não estar dando certo por conta de um não ou dois, isso ofende você, quando na verdade você tem que entender que é uma questão mercadológica, que nãos existem e você toma 100 nãos, mas o sim que você tomou valeu por todos os nãos, sabe? Você conseguiu desenvolver um trabalho legal com aquele sim. Já pensei em desistir algumas vezes, mas no final das contas, eu lembro de mim enquanto eu trabalhava dando aula, e eu tô muito menos nervoso no final do dia do que eu estaria, sabe, se eu estivesse ainda fazendo o que eu fazia. Então acho que vale a pena. Não pensei em desistir, mas eu já chorei muito por não ter dado certo, pelo profissional, não por mim, ou até mesmo um cliente que acaba não aceitando aquilo que ele fez. É nada como uma noite bem dormida, descansando, para você levantar no outro dia e ver. Problemas nós vamos ter em todas as áreas, em todas as situações, a gente vai passar por problemas. Nós temos que ser maduras quando você monta o teu negócio e saber que nada é assim tão fácil. A gente vai ter as dificuldades, mas a gente tem que saber passar por essas dificuldades com dignidade. Tem um lado financeiro, né? Aqui em São Paulo você precisa viver. O custo de vida é alto e você tem que se sustentar. Porém, isso é uma parcela ínfima. Com o conhecimento que eu desenvolvi nesse tempo de cerveja, eu poderia estar trabalhando com um salário excelente, estabilizado em uma empresa e vivendo normalmente, fazendo aquele trabalhinho de sempre, todo dia, né? O trabalho de peão. O que me motiva mesmo é essa liberdade, é poder controlar os meus horários, escolher os clientes, né? Se eu decidir que tal dia eu não posso fazer um evento, eu não posso comparecer em um evento, ter essa liberdade de falar não, de priorizar as coisas que eu gosto na vida, de ter mais tempo, porque o que eu mais ganho é isso, é o prazer de poder ter a página onde eu interajo com os clientes, onde eu coloco aquilo que eu penso, poder falar de cerveja a qualquer momento, não estar preso em nenhum molde, porque quando você está numa empresa você tem que seguir o molde daquela pessoa, aquela pessoa tem uma ideia de como as coisas devem acontecer. E assim, por mais que ela seja aberta a sugestões, você não é tão livre como no seu próprio negócio para poder fazer aquilo que você gosta. E é isso o que mais me motiva. Então, se eu fosse colocar assim numa escala, eu diria que 85% é porque eu faço o que eu gosto, é porque eu tenho prazer de fazer isso. Os outros é porque o que eu gosto faz com que eu me sustente ao mesmo tempo. Eu acho que é um conjunto das duas coisas, mas em mim é mais forte o gosto pelo negócio, porque vindo lá de trás eu ganhava dinheiro dando aula, mas eu não era feliz. Então eu tive que unir o útil ao agradável. Eu acho que as duas coisas fazem eu continuar, o dinheiro e o gosto pelo trabalho. Mas como o meu negócio não me dá tanto retorno ainda quanto eu gostaria, eu vou ficar com o gosto pelo trabalho. O fator financeiro
motiva bastante a gente continuar, porque é o que a gente precisa. Eu não posso deixar que o dinheiro dependa de mim, né? Porque daí eu vou viver escrava do dinheiro, e isso eu não quero, eu não posso deixar isso acontecer. Agora, o meu motivo maior é, sem dúvida nenhuma, ver o prazer de ver a minha obra realizada. Primeiro procura se especializar, ver quais são as dificuldades que o empreendedor tem. Isso vai ajudar a você que está começando com o seu próprio negócio a ficar mais maduro e não sair já de cara montando seu próprio negócio. Então eu acho que o mais importante é primeiro você aprender, e segundo, você precisa, depois dessa fase de aprendizado, você montar um plano de negócio primeiro, né? Fazer o seu plano, vendo quais são os problemas que pode acontecer nessa empresa, quais são as dificuldades. A empresa não é só de coisas boas. Eu vou começar a trabalhar e vai ter tanto, vou ganhar tanto. Então, dependendo da profissão, dependendo do que você vai montar, você vai perder final de semana, você vai perder dias à noite. Então, tudo isso é uma coisa que você tem que pensar. Em relação ao meu trabalho, por exemplo, eu trabalho muito à noite, trabalho de sábado, muitas vezes eu trabalho de domingo. Então, tudo isso tem que ver qual que é o peso que tem na tua vida, né? Montar o plano, ver as dificuldades, fazer uma pesquisa de mercado também, ver o quanto que está sendo usado esse tipo de trabalho, para depois você sair realmente já com uma base melhor, com uma estrutura melhor, de caráter mesmo teu, né, de pessoa, de estar seguro, né, em estar construindo sua própria empresa.